As pessoas me perguntam muito se eu tenho liberdade dentro da Igreja Congregação Cristã por ser uma mulher trans. Eu me batizei na Igreja Congregação Cristã no Brasil em 2013. Eu ainda não tinha feito uma transição de gênero por ser ainda uma criança. Criança trans não existe, é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês. Mas quando eu criei conhecimento de quem eu era, que eu era uma pessoa trans, lá para 2015, começou a sair boatos dentro da igreja que eu iria fazer uma transição. Até que o cooperador de jovens lá da minha comum entrou em contato comigo e falou que precisava conversar com o meu pai. Ele sabendo que meu pai já me agredia dentro de casa porque eu já levava isso ao ministério, e o ministério fechava os olhos diante disso. Eu sofri agressão da minha madrasta, que também é da congregação, do meu pai. Eu era proibida de ter amizades com pessoas negras na escola, era da escola para casa, de casa para a escola. Não podia ir no shopping nem nada. E a igreja fechava os olhos diante disso e permitia que eu fosse agredida sempre. E ele sabia que eu tinha medo do meu pai e mesmo assim pediu para conversar com meu pai para passar por cima de mim e contar pro meu pai que eu iria fazer uma transição de gênero em 2015. Então eu falei que não ia falar com meu pai, e o cooperador de jovens tirou minha liberdade e falou que eu era me convidou a se retirar da igreja e procurar uma igreja especializada em pessoas como eu. E eu fui e questionei, né, já que a igreja é para todos, e eu nunca fiz questão, na verdade, porque a minha conexão, a minha liberdade é com Deus e não com a igreja. Uma coisa que eu sempre falei para todo mundo, eu devo satisfação da minha vida para Deus, não para igreja alguma, porque não vai ser a placa que vai me salvar. Após isso, eu fui espancada e expulsa de casa pelo meu pai. Comecei a frequentar a Igreja Universal, no qual também passei algumas situações difíceis de preconceito dentro da igreja. E quando eu buscava a aceitação da igreja, eu sempre recebia preconceito e palavras negativas diante de mim. Ano passado, em dezembro, eu decidi voltar para a congregação cristã, voltar a assistir cultos online, ouvir a palavra de Deus e nunca fiz questão de buscar aceitação. É o que eu falo para vocês. Vocês não têm que buscar aceitação de cooperador, de pastor, de padre, de ninguém. O nosso papel aí na igreja é alimentar a nossa alma. E Deus, ele me ama, porque Deus, ele quer o coração. Do que adianta fazer a renúncia carnal e o coração tá cheio de julgamento? Eu aprendi que o verdadeiro cristão, ele vai te abraçar, te amar, te acolher, independente da sua situação de gênero, sexualidade, cor, né, de pele, a razão social e de diversas outras coisas aí. Então, o meu papel sempre foi buscar a Deus e não aceitação. Eu nunca cheguei na igreja perguntando: oi, irmão, você me aceita? Eu sou trans. Oi, cooperador, você me aceita na igreja? Eu sou trans. Porque a igreja, ela é para todos. Entende? A minha vida pessoal não desrespeita a igreja, ao cooperador e a ninguém. Porque quando eu estive na rua, quando eu dormi na rua uma noite, não foi pastor, não foi bandeira colorida, não foi comunidade LGBT, não foi ninguém me ajudar. Foi Deus por mim e eu mesma aqui na terra, sozinha, lutando para conquistar o meu espaço. Pedindo não, respeitando o outro para ter respeito. Porque eu nunca pedi. Quando a gente se aceita, a gente não precisa da aceitação da sociedade, ou seja lá quem for. Eu aprendi que Jesus também morreu por mim na cruz, não foi só para os perfeitos, os que se dizem juízes da verdade. É assim que tem que ser. O meu pai, no qual se diz um homem cristão da congregação cristã no Brasil, sempre me desrespeitou, sempre me maltratou, sempre me excluiu. Ficou 7 anos sem falar comigo. E toca dentro da igreja, tem cargo dentro da igreja. A minha madrasta, no qual me queimava com frigideira, me jogava balde de água gelada na cara de manhã cedo, me proibia de comer dentro da minha própria casa. Continua com a liberdade dentro da igreja, enquanto eu, só por ser quem eu sou, perdi a liberdade. Mas eu aprendi uma coisa, eu perdi a liberdade na terra, mas com os céus eu nunca perdi.